Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães e você está no Literatura Agora. É um canal que fala de crítica literária, resenha de livros e opiniões dos livros que a gente vai lendo, né? Então sempre está lendo um livro. E vamos falar hoje de Dostoiévski, né? O Adolescente. Está aqui em minhas mãos, Pequeno Tijolo, né? O Adolescente. Que eu parei um tempo de ler para ler o Pais e Filhos do Ivan Turgenev e para ver aquele seriado adolescente, né, da TV britânica, que fala sobre essa época difícil que é a adolescência. Então no canal você vai encontrar aí a parte um falando do adolescente, do Dostoiévski. Vão encontrar alguma coisa sobre o que eu achei da série Adolescência, livros sobre adolescência, sobre jovens, sobre estudantes, etc. Dicas de livros. Vão encontrar aí duas partes sobre Pais e Filhos, que é o romance do Turgenev, que é justamente em quem o Dostoiévski está em diálogo aqui neste livro, O Adolescente, né, que é um livro que tem o Arkady. O Arkady é um jovem de 19, 20 anos que vai contar a vida dele, tipo um diário, tipo uma conversa com o leitor, com a leitora. Ele fica o tempo todo assim alternando períodos de diário, né, de conversa consigo mesmo, de impressões sobre o mundo e de conversa com os adultos, né, ou seja, com os estudantes e com os adultos. E ele conversa com um monte de gente, né? Aí ele conversa aqui com o pai, vou dizer, adotivo, né? Com o pai real, que, né, ele é um bastardo de um dono de terras, um proprietário, né? E ele conversa com todo mundo, estudantes, com professores, conversa com burocratas, né? Até nobres, até príncipes ele conversa aqui. Então, assim, interessante a riqueza de diálogo, né? Que é justamente o que o Bakhtin fala, que é o romance polifônico. Romance polifônico é esse romance que tem várias vozes, né? Se alternando. E é um dos, né, das marcas estilísticas do autor Fyodor Dostoiévski, né? Ou seja, a gente encontra isso lá no Idiota, encontra nos Irmãos Karamazov, encontra no Crime e Castigo e tal. E esse livro aqui, como ele está antes dos Irmãos Karamazov, depois do Idiota, tem personagem aqui, esse Arkady, lembra muito alguns personagens do Idiota. Então tá lendo aqui, gente, tá me lembrando, tipo o Ganya, né? Aquele personagem lá do Idiota, né? O Ganya é aquele cara que queria casar com a Natasha e ele tava de olho na grana, né? Então é o cara que só pensa em dinheiro, quer subir na vida, que é aqui o menino, que o Arkady quer ser um Rothschild, né? Rothschild, que é um cara rico, né? Tipo aqueles banqueiros judeus ricos e tal. E aí ele quer ser rico e também ele é meio assim, um cara meio social, meio niilista, que lembra o Hippolyte lá no Idiota também, que é aqueles jovens niilistas e tal, né? Que tem esses jovens niilistas justamente lá no Pais e Filhos do Turgenev. Por isso que eu fui ler de novo, porque, gente, esse assunto de jovem. E eles estão conversando muito sobre o quê? Sobre justamente a Rússia, né? Então fala sobre a condição da Rússia, a Rússia que está ali entre a tradição russa mesmo, né? Aqueles que querem reunir novamente a tradição russa, os eslavófilos, e entre aqueles que querem ser os liberais europeus, né? Que pregam o progresso europeu, né? E aí fica esse personagem aqui, o Arkady, que está narrando a história, né? As impressões dele sobre o mundo adulto e sobre o futuro da Rússia. E aí tem todo mundo aqui, igual eu falei, tem burocrata, tem nobre, tem niilista, né? Então tem tudo isso junto. E lembrar que isso aqui é da mesma época, esse debate da mesma época, né? Do livro Ana Karenina, do Tolstói, né? Então o Tolstói tinha ficado famoso com Guerra e Paz, que é um livro que eu não li ainda, que é uma brochura. O Guerra e Paz são 3 livros desse tamanho, né? Que eu me lembro. E aí tem a Ana Karenina, que já leu aqui no canal, e na mesma época, então, estava sendo escrito este livro, estava sendo já publicado trechos, né? Que acho que ao longo de 2 anos foram publicados trechos do Ana Karenina, que foi reunido depois. Então, esse livro saiu em 75, a Karenina em 78, se não me engano, né? Então, da mesma época, e você pode ver que também tem muito diálogo na Ana Karenina, né? Mas a questão lá da família na Ana Karenina é um pouco diferente da família aqui, né? Lembrar que o jovem aqui ele foi criado pela criadagem, né? Ou seja, pelos serviçais, mas ele é filho do proprietário. Então, olha se é a cabeça dele, né? Porque ele fica transitando esses dois mundos, que é justamente ele, é o filho do proprietário, mas é um filho bastardo. E aí ele sabe que o proprietário, né? Que é o Versilov, tem outros filhos bastardos, né? Então ele fica o tempo todo isso, e aí tentando, e aí tem aquela ideia fixa dele de ser rico, né? Só que a forma como ele quer ser rico é passando fome, né? Literalmente, ou seja, ele vive o mínimo possível, né? Gasta o mínimo possível, passa pão e água para juntar um dinheirinho.
né? E várias pessoas são assim, né? Aquele cara que é mendigo, quando você descobre, ele tem dinheiro guardado no colchão. Então, ele quer ser rico, só que passando fome, né? Então, é possível, né? Você deixa de comer, deixa de beber, deixa de ir em festa, deixa de sair, vai juntando dinheirinho, né? E aí você morre mendigo e rico. É ótimo, né? Ótima solução, né? Você morre mendigo e com $100 no colchão, né? Tipo assim, né? Então, ele acha que pode ser rico assim, só que ele vai entrar nas tramas de herança, né? As tramas de herança, as tramas de dívidas que vai mostrando os proprietários, né? Os proprietários que hipotecando as suas terras, né? Então, ou seja, tem esses proprietários, tem esses burocratas, né? Que são os funcionários a imensa burocracia russa, que não é uma invenção, não é invenção bolchevique, não é invenção stalinista. Se a gente for desde o Gogol, a gente tem esses funcionários que são grandes, poderosos. Então, isso viciou a máquina soviética, né? Ali desde a Revolução Russa também. Então, ou seja, não foi, né? Aquela imensa burocracia russa, sempre foi, né? Sempre foi ali desde, não sei quando, não sou historiador russo, mas não é uma criação soviética. Não é o Lenin, não é o Trotsky, não é o Stalin que inventou a burocracia soviética. Aliás, as soviéticas inventaram a russa, né? Que a ideia soviética é um período histórico do século XX, né? Depois da Revolução de 17, as duas revoluções de 17. Mas quando eu falo burocracia russa, é uma coisa da própria estrutura da cultura russa, entendeu? Então, diferenciando aí, porque a gente vê todo um debate, olha como o socialismo real é burocrático, né? O socialismo é um capitalismo de Estado, mas isso aí é uma característica russa e imagino que chinesa também, né? A tendência à burocracia, né? Excesso de funcionários, né? Excesso de funcionários, aparato estatal, né? Então já tinha lá. E também no livro Os Possessos ou Demônios, do Dostoiévski, na minha lista, tem uns 3 anos, né? Tem que terminar a leitura. O Dostoiévski fala sobre isso também, né? A questão dos revolucionários, né? Então, tudo isso é importante. O livro tem muita coisa, não vou resumir aqui o enredo, né? Porque tem um monte de personagens, um monte de sub-enredo. Mas é basicamente a ideia de um jovem, né? Que de 19 a 20 anos, está observando as famílias. Ele, igual eu falei, ele é um filho bastardo, né? E ele quer ficar rico e quer ser tipo um mendigo rico, porque ele vive com o mínimo, né? Vai narrando essas vidas deles, alternando esses diálogos com as pessoas aqui, né? Com esses nobres, tal, com esses proprietários. E ao mesmo tempo vai anotando esse diário, né? Então na primeira parte, na segunda parte tem um período de dois meses, né? E ele vai anotando esse diário, inclusive conversando muito com o leitor. Leitor, você não imagina, não vou dizer aqui, não hesita em falar sobre mim mesmo, né? Então que essa voz lembra muito o Homem do Subsolo, né? Então volte lá para ler o Homem do Subsolo, Notas do Subterrâneo, que é um homem do subsolo, é um funcionário medíocre, sim, né? Um cara medíocre, e um cara meio amargurado com a vida. Então ele vive o tempo todo julgando as pessoas e se julgando, aquele complexo de culpa. Por isso que esse livro que seria basicamente também um romance existencialista, né? Que vai inspirar aí o Hermann Hesse, o Sartre, o Albert Camus, né? Que são os grandes existencialistas, né? Do século XX. E ao mesmo tempo é um romance, igual eu falei, ele é um romance meio filosófico, meio diálogo, muito diálogo, né? Um painel de época e ao mesmo tempo a de formação, porque aqui você tem um estudante, né? A voz de um estudante, um jovem em formação, apontando as hipocrisias, né? Então, de toda aquela lista de romance do século XX que tem adolescente, né, no núcleo da história, e ele vai contando também a história do internato, né, os colegas que ele guarda lá do internato, né, o professor Tuchart, né, o professor Tuchart, que é um professor muito severo, que ele não gostou, ele achou, né? Então, aquelas péssimas lembranças que você tem do internato, igual lá no Ateneu do Raul Pompeia, né? Até comparei aí. Tem também aquele sofrimentos do jovem Torles, né? Torles, que é do Robert Musil, né? Robert Musil tem esse livro também, que também é um jovem que vai para um internato, né? Sofre muito lá bullying, não tinha essa palavra bullying ainda, né? Mas é isso, sofria bullying, e aí parece que ele não gostou nada desse internato lá, o terrível internato do Tuchart, né? Muito bem, então você pode então ler esse livro comparando com outros livros do Dostoiévski, pode ler comparando com outros livros de outros autores da mesma época. Então, eu já falei 2 aqui. Você pode comparar a questão familiar aqui com Ana Karenina, do Tolstói, e essa parte de jovens, né, só dos jovens, tal, da adolescência, com os pais e filhos do Turgenev, né? Então, você pode ler essa obra comparando com as próprias obras do Dostoiévski ou com essas obras externas à obra do Dostoiévski, né? E aí, a questão também dialogística
do narrador, personagem, com você, leitor, e a relação dialogística dos personagens entre si, que aí é basicamente os irmãos Karamazov. E essa questão do diálogo, eu falei, ele está em diálogo com várias classes, pessoas de várias classes sociais, né? Burgueses, agiotas, né? Proprietários, nobres, estudantes, né? Então, essa galera toda. E aí ele vai alternando justamente com quem está falando e né, os motivos que levam ele a encontrar os vários personagens. E aí tem as intrigas internas da história, que tá lá com a carta que vai prejudicar alguma pessoa, né? Que vai prejudicar o próprio pai real dele, né? Que nunca o assumiu publicamente, então ele carrega essa mágoa, né? Ele que foi cuidado pelo serviçal lá da fazenda e tal. E aí ele está o tempo todo se referindo a esse pai, né? Que é o Versilov, esse pai que ele fica observando, que é um cara assim, que é um cara meio duas caras, né? Mas se deu bem na vida, justamente porque ele sabe jogar o jogo da sociedade. E o Arkady não sabe jogar o jogo da sociedade, né? Nisso aí vai lembrar muito aquele lá, eu esqueci o nome dele. Lá no campo de centeio, né? O apanhador no campo de centeio. Tem a questão do jovem não ser adaptado à sociedade. Então ele fica assim, ó, não vou conseguir adaptar à sociedade, ele se torna então meio misantropo, né? Uma coisa assim, né? Tem lá no Holden Caulfield, né? Holden Caulfield. E aí, então, essa mágoa que ele tem com relação ao Versilov, que é o pai real, ele vai transferir também pela questão de interesse amoroso, porque vai surgir um interesse amoroso na história e vejam vocês, o pai, né, o pai real também tem interesse na jovem viúva Caterina, né? Então, ambos vão ter um interesse amoroso semelhante. Aí vai agora ficar o filho bastardo e o pai disputando. Lembra alguma coisa? Lembra os irmãos Karamazov, né? Que também tem lá o Mitya, né? O Dmitri e o pai, né? O pai dos irmãos Karamazov, o senhor Karamazov, disputando a filha lá, com um negócio assim, a menina lá, a cortesã. Então tem isso também nos irmãos Karamazov, né? Ou seja, de um pai e um filho ficarem disputando uma mulher, né? Ficarem no mesmo interesse amoroso na história. Então esse interesse aí do Versilov e o Arkady pela jovem viúva chamada Katerina, né? Então essas são as tramas. Eu não me prendi muito essas tramas familiares, que assim como eu não me prendi as tramas familiares no Anna Karenina e nem no Idiota, tá vendo? Eu acho assim que o que mais forte no livro, além da trama, são os personagens, e os personagens são jogados, né, contra essa trama, diferente de outros romances em que você tem uma trama e vai criando personagem para se encaixar e formar essa trama, né? Fazer plot twist e tal. O Dostoiévski tem ótimos personagens e a trama fica ali no fundo só para você ver eles se debatendo com os outros, né? Quem eles podem confiar, quem eles não podem confiar, quem está jogando com quem, né? Mesma coisa no Idiota, quem está jogando com quem é a mesma coisa. Esse pano de fundo aí de intriga é apenas para mover os personagens que são realmente o melhor da história, né? São as personagens, como elas reagem às tramas, né? Como elas descobrem que uma está mentindo para a outra. Então, é por isso que é muito psicológico, né? Assim, não tem grandes reviravoltas, mas tendo mais alguma coisa em mente, com certeza eu vou voltar. Mas eu acho importante você ler esse livro depois de você ler Pais e Filhos, depois de você dar uma lida aí na Anna Karenina, você entender o painel de época, né? Porque é um livro assim que ele não é em si apenas, como eu falei, ele é uma rede de relações, né? Então você vai entender melhor a obra se você ler as obras do Dostoiévski em conjunto, principalmente O Idiota, Crime e Castigo, e também as obras do Tolstói. Não precisa ser o Guerra e Paz, né? Até porque o Guerra e Paz vai te ocupar um ano de leitura, mas você pode ler aí o Anna Karenina e ler o Turgenev, e também se você puder ler alguma coisa assim, né? A obra anterior do Dostoiévski, tipo Notas do Subsolo, ler alguma coisa do Gogol, né? Almas Mortas, né? Vai falar dessa questão campesina, porque é uma época de mudança histórica, né? Mudança histórica, porque em breve terá a libertação dos servos, né? Que aí foi feita, a pessoa não gostou, foi mal feita. O problema de terra na Rússia é impressionante, mas aí teve essa tentativa, né? Vários donos de terra já estavam liberando esses servos, essa escravidão na Rússia. Deu certo por parte, deu errado por outra, né? Essa questão da terra, distribuição de terra, reforma agrária na Rússia nunca deu certo, né? Então, nem na época soviética, né? Então, depois fizeram a coletivização forçada, né? Confusão. Problema na Rússia ali é problema de terra, né? Então, e vejam um vídeo que eu fiz, vou deixar aí no card,
sobre esse livro em relação a outras obras de adolescência, né, que falam esse tema do jovem, os jovens contestadores, rebeldes, sem causa, os nihilistas, né, então, assim que eu tiver mais, né, adiantado no livro, estou na metade do livro, né, umas 200 páginas ainda, umas 200, né, umas 300 páginas pela frente ainda, e aí, surgindo mais novidade, eu faço a parte 3, ok? Mas vou dar tempo para vocês lerem, né, vou dar tempo para vocês lerem aí, porque tem muita coisa e é um livro assim, importante para você entender o contexto, né? Acho que o mais importante, igual a Ana Karenina, né? Você aprende muito a história da Rússia, Guerra e Paz também nem se fala, né? Guerra e Paz é um romance histórico, né? Então a literatura russa, por mais que ela seja datada, ela é importante para você entender o panorama de época, como fazer uma boa literatura que é um panorama de época, né? E aí você aprende mais história, né? Ainda mais para quem gosta de literatura e história, ok? Então é isso aí, obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.